Olá pessoal, meu nome é Heloísa Pereira e estamos de volta aqui no Meteorologia para a Agricultura, trazendo as principais atualizações da previsão do tempo. Em meio à crise do Covid-19, o agro não para e o tempo também não. Aliás, ao longo dos últimos vídeos, eu tenho notado que o nosso público aqui do Meteorologia para a Agricultura tem tido bastante dúvida com relação a alguns fenômenos meteorológicos, climáticos e também algumas oscilações. Eu estou preparando um conteúdo especial para responder todas essas perguntas para vocês e se você tem uma dúvida também deixa aí pra gente. Além disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e compartilhar com os seus amigos. Ajude a gente a chegar a mais agricultores e agricultoras pelo Brasil, tá bom? E é isso aí, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, a primeira semana do mês de abril foi marcada por algumas pancadas de chuva retornando aí ao Brasil central, mas a gente observa que os acumulados foram mal distribuídos, enquanto alguns pontos aqui, por exemplo, no extremo noroeste do estado de Minas Gerais receberam aí mais de 50 milímetros de água, outras áreas do estado de Minas mal receberam 25 milímetros acumulados. Isso aconteceu também entre áreas do estado de São Paulo, onde choveu mais no litoral e menos no interior paulista. Além disso, grande parte do centro-oeste, olha só, a região centro-norte do estado mato-grossense recebeu algumas pancadas de chuva que deixaram acumulados acima de 50 milímetros, mas para a maior parte das áreas produtoras de safrinha, a chuva ainda ocorreu de forma mais irregular. E além disso, a passagem das áreas de instabilidade pelo sul também provocaram algumas pancadas de chuva em áreas que estavam extremamente secas, precisando da chuva de volta para a produção se desenvolver. Mas a gente viu que o acumulado mais expressivo se concentrou no extremo oeste do Rio Grande do Sul e também em algumas áreas do sudeste do estado. A gente viu a região ali de Chuí receber bastante chuva. Bom, dito isso, a gente fala, como é que ficam aí os próximos 10 dias do mês de abril, pelo menos, se a gente parte para um mapa de previsão aqui pelo modelo europeu ECMWF, a gente observa que uma área de instabilidade presente na costa nordeste do Brasil, inclusive a gente teve uma pergunta, depois eu vou mostrar de quem foi, sobre quando chegava uma frente fria aí na costa nordestina. E a gente teve ao longo desse final de semana, vamos olhar uma imagem de satélite, o avanço de áreas de instabilidade justamente pela faixa leste nordestina. Além disso, temos a presença da zona de convergência intertropical aqui no Nordeste. Então, a previsão para os próximos dias de forma geral é de mais chuva ao longo de toda a faixa leste baiana, algumas áreas também do interior do Nordeste, as áreas produtoras inclusive do Mato Piba, como oeste da Bahia, também sul do Piauí e Maranhão, devem receber aí algumas pancadas de chuva com acumulados que, se a gente olha para a visão do modelo nos próximos 10 dias, em alguns pontos podem ultrapassar a casa dos 100 milímetros. Olhando para a região norte agora, como é bastante comum nessa época do ano, se a gente observar o que caiu de chuva por lá, foram os maiores acumulados aí do Brasil. O extremo norte do país registrou mais de 100 milímetros de água já nesse comecinho de abril e a previsão é de mais instabilidades na região. Olha só, toda a faixa norte amazonense, também paraense, tem previsão de mais de 100 milímetros de chuva. Então, desde Altamira até a região de Paragominas, também a região aqui do norte amazonense, todas essas áreas ainda com possibilidade de chuva bastante volumosa. E se a gente observa o Brasil central, de novo, possibilidade de chuva, no entanto, mal distribuída. O modelo mostra, áreas mais esverdeadas, pontinhos amarelados, que significam maiores acumulados de chuva, mas quando o padrão de chuva está dessa maneira, não está bem distribuída e generalizada para todo mundo, a gente pode falar, e aliás, como é comum nessa época do ano, que não é uma chuva generalizada e que cai com bom volume acumulado para todo mundo. É por isso que nos próximos dias tem previsão de chuva entre Minas, Goiás, Mato Grosso, mas não dá para falar que é chuva boa, chuva volumosa para todo mundo. É uma chuva que cai com 20 milímetros em um ponto, 50 milímetros em outro. Por exemplo, o extremo norte do estado de Mato Grosso, mais uma vez a região de Aripuanã, Nova Bandeirantes, Telespires, Peixoto de Azevedo tem potencial aí para receber mais de 100 milímetros de água. No entanto, se a gente parte um pouquinho mais para o sul do estado,
Nova Mutum, a região de Paranatinga, Pontes e Lacerda, a gente já vê um acumulado aí que fica na casa dos 30 milímetros. Então, é uma chuva mal distribuída no Brasil Central. E quanto mais a gente avança para as áreas da metade norte do Brasil, mais bem distribuída, mais abrangente e volumosa fica essa chuva. Para as áreas aqui do sul de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, a passagem de uma frente fria, principalmente no decorrer da terça-feira, vai trazer de volta pancadas de chuva isoladas. Inclusive, alô Adriano, lá da região de Maringá, também o pessoal do Centro-Oeste Paulista, na região de Dois Córregos, Bauru, também Marília, Lins. Todo o pessoal ali tem potencial para chuva nas lavouras ao longo dessa semana. No entanto, não dá para falar em acumulados bem distribuídos, generalizados. A gente vê que essas áreas, as manchas de chuva aqui indicam volumes ainda menores, aí na casa dos 20, 25, até 30 milímetros em alguns pontos. Pode ser que chova mais em um ponto e outro, mas não é uma chuva bem distribuída. Agora, atenção aos produtores entre Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e principalmente o oeste do Paraná, porque conforme as áreas de instabilidade estiverem subindo, elas vão estar associadas tanto a uma nova frente fria que se forma aqui sobre a costa sul do Brasil, quanto a baixa que fica na altura do Paraguai, e podem provocar ventania, temporais e muitos transtornos aí relacionados à chuva forte, desde o norte gaúcho até parte do oeste do Paraná. Então tem potencial para retorno de chuva aí já nos próximos dias para as áreas aqui entre o norte gaúcho e o oeste paranaense. A gente vê a região de Passo Fundo, Ijuí, Erechim, todas essas áreas produtoras voltando a receber chuva. Isso é muito bom para o produtor da região, porque apesar da chuva poder vir em forma de temporal, ela vem para umedecer o solo, já que eles passaram por vários períodos aí de estiagem ao longo do verão e sofreram muito, principalmente a produção de soja, a produção agora também de milho e safrinha, e a gente já começa a se preparar aí para as culturas de inverno. A gente teve uma pergunta aqui no canal, inclusive, que foi a pergunta do Ademar Marqueiro. Olha só, ele falou: quando a chuva vai se estabelecer no sul do Brasil? E quando ele fala se estabelecer, o que eu entendo é ficar mais generalizada, mais frequente também, A gente sabe que o meio do ano é favorável climatologicamente falando para chuvas no extremo sul do Brasil. E eu puxei um mapinha aqui do CFS V2, juntando o trimestre junho, julho e agosto, tá? A data da previsão é abril. Olha só, muitas vezes vocês batem o olho nas datas dos mapas e acabam ficando um pouquinho perdidos, mas pode deixar que a gente conserta qualquer informação que vier errada por aqui. Esse mapa é para junho, julho e agosto e ele indica essa previsão de chuva no trimestre acima da média para a região sul do Brasil. Então, quando que a gente vai ver chuva mais frequente, mais volumosa, que traz um cenário um pouco diferente para a região sul? Justamente a partir do final do mês de abril, no decorrer do mês de maio e no meio do ano, que a climatologia vai acabar favorecendo muito a chuva, que é quando a climatologia vai acabar favorecendo bastante a chuva no extremo sul do Brasil. Bom, vamos às nossas perguntas, Eu respondi algumas pessoas aí de forma indireta, mas vamos dar nomes, às pessoas que mandaram perguntas pra gente. Agradeço muito a participação de todos vocês. A gente teve uma pergunta pro interior de São Paulo, ele não especificou exatamente a cidade, mas olha só, o Ismael mandou assim pra gente: gostaria de saber como fica a chuva no interior paulista, por favor. Então a gente comentou, que a passagem dessa frente fria nesta semana, principalmente ao longo da terça-feira, traz de novo possibilidade de chuva ao estado de São Paulo, principalmente no litoral de novo, mas algumas pancadinhas de chuva se espalham aí pelo interior paulista. Tem previsão de chuva na região de Botucatu, Avaré, Bauru. Não é uma chuva com acumulado extremamente expressivo para todo mundo, mas já pode umedecer o solo ali em algumas áreas e favorecer o desenvolvimento tanto da cana-de-açúcar quanto das áreas produtoras aí de grãos, tá bom? Bom, próxima pergunta, a gente vai lá pro Nordeste, porque tem pergunta da região de Brumado, tem pergunta da Paraíba, pessoal da região Nordeste sempre participando bastante aí com a gente, agradeço muito. Olha só, quem mandou essa pergunta para a região aqui de Brumado, vamos lá, foi o Crislânio Lobo. Ele falou assim: queria saber a previsão para Brumado no sudoeste baiano. Se a gente olhar nas imagens de satélite ao longo aí do final de semana, deixa eu até animar essa imagem aqui,
a gente vê que o avanço dessas áreas de instabilidade pela costa nordestina provocou algumas chuvas no centro-sul baiano. Brumado, né, fica ali próximo à região de Guarambi, também áreas do centro-sul baiano, olha só. E nos próximos dias a gente tem expectativa de uma chuva extremamente mal distribuída, calma lá, com acumulado baixo. Só que aquela segunda frente fria que sobe na terça-feira pelo sudeste, depois, até o fim da semana, alcança a costa leste nordestina. E aí sim tem potencial para provocar mais de 50 milímetros de chuva, chuva boa, chuva com acumulado expressivo, tá bom? Para a região de Brumado, também para a região de Guarambi, todas essas áreas aqui do centro-sul baiano vão ter um aumento significativo de chuva até o final dessa próxima semana. E a gente volta para o interior de São Paulo porque nos mandaram uma pergunta de Campinas. Eu até devia ter respondido junto com o pessoal do interior paulista, mas olha só, vamos citar, né, o senhor José Adenício da Silva, porque ele perguntou, foi bem direto ao ponto, quando é que volta a chover aqui na região de Campinas? Olha só, a passagem dessa frente fria ao longo da terça-feira pode voltar a trazer chuva aí para a região de Campinas, né? O cinturão verde também do estado de São Paulo, algumas áreas de hortaliça devem receber chuva ao longo dessa semana. Não é uma chuva bem distribuída, generalizada. A gente vê que os máximos de precipitação caem no litoral antes de chegar por aqui, mas tem previsão de alguma instabilidade. Isso já pode melhorar um pouquinho a umidade do ar, né? A gente sabe que as doenças respiratórias com umidade baixa do ar ficam mais agravadas, então além de pensar no campo, na produção, a gente também pensa na saúde do produtor rural e na saúde da população como um todo, então a umidade tende a melhorar um pouquinho, principalmente na faixa leste paulista, ao longo dessa semana. Bom, a gente encerra o nosso vídeo de hoje por aqui. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Teve uma pergunta aqui do Adriano falando assim, você é muito simpática, quando é que você volta à TV, né? Porque o pessoal que costumava a me acompanhar no canal Rural acaba se questionando. Eu agradeço muito, né? Lógico, a gente fica feliz em ser lembrada, em ser querida. E eu digo a vocês que, né, o futuro a Deus pertence, ele reserva muitas surpresas para todos nós, surpresa boa, se Deus quiser, né? A gente fica na expectativa, mas por enquanto eu continuo com o canal aqui no YouTube, continuo trabalhando numa empresa muito bacana também que trabalha com a área de meteorologia, logo vocês vão ter surpresas relacionadas a ela, mas é isso aí, muito obrigada pela atenção de todos vocês, quero continuar muito recebendo todas as mensagens, como eu falei, contribuam aqui com as perguntas sobre os conteúdos da meteorologia e a gente se vê no próximo vídeo. Cuidem-se todos muito, continuem se cuidando muito em meio a essa crise. E é isso aí, a gente vai sair dela juntos. Um grande abraço e ótima semana!